Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre reprodução das angiospermas. Chegamos ao último grupo das plantas e as angiospermas, elas são aquele grupo de plantas mais exuberantes da nossa natureza por um simples motivo, né? Por quê? Porque quando a gente fala de angiosperma, temos que lembrar de quê? O que é que a gente lembra? O que lembramos? Das flores. As angiospermas são um grupo de plantas que apresentaram, né, e que apresentam até hoje as flores. Depois da angiosperma, não existe outro grupo até então, né? Então, recapitulando bem devagarzinho, nós tivemos, né, uma sequência aí de 4 grupos de plantas, desde as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiosperma, que é a aula de hoje. As angiospermas, elas são o grupo de plantas mais completo do reino vegetal. Apresenta flores, sementes, frutos, além das outras características, né, das anteriores. Lembrando também que, né, que assim como acontece nas gimnospermas, as angiospermas também ela não depende da água para a sua reprodução, tá? Essa característica ainda ela continuou também com as angiospermas, graças às sementes. No entanto, a grande novidade evolutiva deste grupo está relacionada à presença de flores. Por quê? Porque nas gimnospermas vimos que a novidade evolutiva lá foi a presença da semente. A semente também continuou surgindo nas angiospermas, só que este grupo apresenta flores. E lá o grão de pólen nas gimnospermas não acontecia, né? Ele era formado nos estróbilos. Aqui não, aqui vai ser formado nas flores. As flores, elas são as estruturas reprodutivas das angiospermas e podemos classificá-las como dioica e monoica. E o que isso quer dizer? Quer dizer, pessoal, que as plantas que têm flores monoicas são aquelas que vai ter o gameta masculino e feminino na mesma flor, tá? Já as dioicas são aquelas que têm os sexos separados. Vai ter uma flor que vai ser masculina, tem uma flor que vai ter o gameta feminino, outro que vai ter o masculino, e aí vai necessitar de polinizadores, como a gente viu também lá nas gimnospermas, para que possam realizar essa fecundação. Na reprodução das angiospermas, os gametas são chamados, os masculinos, de microsporos ou grão de pólen. O feminino chama-se de osfera. Para entender melhor as angiospermas, nada melhor do que analisar as estruturas das flores, ou parte das flores, ou órgão reprodutor, ou morfologia da flor. Ela pode ser abordada dessas N formas. Então, quais são as partes das flores? Estames, sépalas, pétalas e pistilos. Os estames são essas estruturas aqui nesta flor, né, amarelinha, tem essa estrutura aqui alongada. Ela é responsável em produzir o gameta masculino. Então, o gameta masculino, o grão de pólen, vai estar localizado aqui nos estames. Outro órgão importante é o pistilo, certo? Que é o órgão responsável em produzir a osfera. Basicamente aqui, esse é o pistilo, ele tem essa região aqui dilatada que chamamos de ovário, e dentro deste ovário dilatado, né, que é essa estrutura aqui, ó, temos o óvulo, aonde vai conter quem? A osfera, tá certo? Outra estrutura da flor extremamente importante é as sépalas, que são folhas modificadas. Geralmente elas têm a coloração verde e têm a função de proteção. E o conjunto dessas sépalas, que são essas daqui, ó, dessas sépalas, são chamadas de cálice. Quando vocês observarem uma flor, principalmente os botões, é o momento em que podemos observar com maior nitidez essas sépalas, porque ela está protegendo, né, as pétalas. E as pétalas vão estar protegendo quem? Os estames, quando estão fechadinhos, e o pistilo, ok? Até ele chegar à sua maturidade
e desabrochar e aí começar todo o processo de reprodução. Já as pétalas, elas também são folhas modificadas e ela se encontra, né, acima do cálice. Por quê? Porque abaixo do cálice quem são? São as sépalas, e acima das sépalas estão as pétalas, e o conjunto de todas essas pétalas chamamos de corola. E essa corola, né, ou a corola da maioria das plantas, elas são coloridas e possuem perfume, né? Ou seja, ela tem odores. A maioria das pétalas elas possuem odores. Muitas das flores também podem produzir néctar. E néctar mais é do que uma secreção rica em açúcares. O néctar para as plantas, que elas secretam, elas vão servir de atrativo para que animais polinizadores, como borboleta, beija-flor, abelhas, venham se alimentar deste néctar e o seu corpo fique coberto por pólen, né, grão de pólen, como a gente pode observar aqui nessa abelha, e que ela vai, com o fato dela estar se alimentando de várias flores, se, se for um exemplo, uma flor que tenha sexo separado, esta abelhinha vai ser responsável em colocar o grão de pólenzinho lá, né, no, no órgão reprodutor feminino daquela flor. Existe também polinização pela ação do homem, pelo vento, entre outros fatores. Existem muitos tipos de fatores polinizadores, tá certo? Na polinização, o que seria? Eu estou falando de seres polinizadores que pegam o pólen, né? E fica ali coladinho no seu corpo e leva para outra flor. Mas o que é? Polinização nada mais é do que a transferência ou transporte do grão de pólen até o pistilo de outra flor, entendeu? Ou até da mesma flor. Mas esse transporte que ele faz do grão de pólen, do estame até o pistilo, a gente chama de polinização. Além do néctar, algumas plantas também apresentam pétalas coloridas, como eu tinha falado anteriormente, e odores, para atrair os polinizadores. Por quê? Porque a polinização ela é extremamente importante para que o ciclo de reprodução das angiospermas aconteça, tá? Na maioria das angiospermas. Aqui é um exemplo, né, mais ampliado de uma abelha coberta de grão de pólen. Sem a polinização, não haveria vida, pois é por meio dela que ocorre a manutenção da biodiversidade. Vejamos, pessoal, que as angiospermas são as plantas que vão produzir frutos. E a maioria dos animais necessitam desses frutos, inclusive nós, seres humanos, para sobreviver. E os agentes polinizadores, principalmente os insetos e as abelhas, são muito importantes para que esta diversidade ela continue perpetuando. Por quê? Porque visto que se um polinizador deste suma e ele seja específico para uma planta, ela pode entrar em extinção. E assim, outras e outras plantas, isso também interferiria no processo de fotossíntese, da manutenção do oxigênio e em outras funções que estão atreladas. Por quê? Porque tudo na natureza está conectado. O momento que acaba quebrando esta corrente, né, essas mãos dadas, por isso que eu trouxe esta imagem das abelhinhas ali dando a mão, né, nesse caso seria suas patas, para que a força entre elas nos mostre da importância desses seres para esse processo continuar, né? O ciclo de reprodução das angiospermas, ele inicia a partir da formação das flores. A partir da formação das flores, né? O ciclo da reprodução das plantas, ele vai se iniciar com o transporte do grão de pólen até a parte feminina da flor, ou seja, o grão de pólen ele será transportado do estame masculino até o pistilo feminino. Quando este grão de pólen ele chegar
na parte feminina, ele vai formar o tubo polínico. A mesma coisa, né, acontece lá na gimnosperma. Quando o grão de pólen ele pousa sobre a parte do órgão feminino, esse órgão ele recebe informação e começa a se modificar e forma o tubo polínico. Neste caso aqui, o tubo polínico, ele é esse fiozinho aqui, ó, branco, que formou para levar o gameta masculino até a oosfera. Quando este gameta masculino ele encontrar a oosfera, ocorre a fecundação, tá certo? No entanto, esta oosfera, ela se encontra dentro do óvulo, dentro de uma cápsulazinha que a gente chama de óvulo. E este óvulo, ele está dentro do ovário, que está dentro do pistilo. Então, nós podemos observar aqui, ó, essa cápsula de fora aqui toda é o pistilo, certo? Este aqui dentro é o ovário. E aqui dentro é o ovo aonde está quem? Ó, os pontinhos lá. A oosfera. E o gameta masculino, ele vai fazer todo esse caminho que vocês podem observar em amarelo, ó. Vai descer aqui, agora que eu tô cobrindo em vermelho, até chegar à oosfera. Quando chegar lá, pessoal, vai ter a fecundação, a formação, né, do indivíduo. No entanto, após a formação do óvulo, após esta fecundação, o óvulo lá, a oosfera, ele vai se transformar em semente e o ovário em fruto. Por quê? Porque a semente ela tem que estar guardadinha dentro do fruto. É uma forma de desenvolvimento, né? Uma estratégia que a angiosperma criou para protegê-lo. E quando esta semente, né? Se caso alguém comer, jogar a semente fora e ela cair na terra, ela vai começar a brotar, né? Vai germinar lá e vai nascer uma nova planta dali. Mas se cair o fruto, ele vai ter a função de melhorar aquele substrato, aquele solo onde ele caiu, para que ele possa germinar também. Entendeu? Então, lembrando, após a fecundação da oosfera, lá, né, no óvulo, o óvulozinho dentro do ovário, vai formar, o óvulo vai formar a semente e o ovário vai formar o fruto, tá certo? E este daí vai se desenvolver, né? A semente também vai se desenvolver. E quando estiver pronto esse fruto, ou ele se desprende lá da planta, ou o indivíduo se alimenta e dispersa essa semente por algum local. Esta imagem eu trouxe para vocês, para que vocês pudessem analisar, né, um pouquinho a estrutura feminina, porque na outra imagem ela fica um pouco distante. Nós temos aqui o pistilo inteiro, nós temos o ovário e temos o óvulo. E é nesta região amarelinha aqui onde a gente vai encontrar a oosfera. E quando o grão de pólen, ó, posar aqui, né, digamos assim, ele se fixar, ele chegar, né, nessa região do pistilo, que se chama estigma, ele vai formar, né, a planta que ela vai formar quem? O tubo polínico, que vai descer todo por esse estilete aqui, ó, que se chama, até fazer todo esse processo, esse caminho, até chegar ao ovário. E quando chega o ovário, que se encontra a oosfera com o grão de pólen, a fecundação, a formação da semente, a formação do fruto.
Nas plantas, né, produz frutos, que nesse caso são as angiospermas, estes frutos têm a função de proteger a semente, pois estes, né, ele vai guardar o embrião dentro dele. Os frutos também têm a função de atrair os animais. Por quê? Porque se os animais alimentar, engolir essa semente, eles podem fazer suas excretas longe da planta mãe e assim vai disseminando essa semente. No nosso caso, humanos, a gente pode se alimentar desses frutos e também plantar essas sementes. Estas sementes também elas podem ser dispersas pelos rios, se essas plantas for perto de rio, pelo vento, e até presas no corpo dos animais como o carrapicho, né? O carrapicho é um frutozinho lá que ele pode ser preso no corpo dos animais, dos macacos, dos leões, de onde ele estiver. E vai levando, e em algum momento que ele se forçar, ele cai no substrato e vai correr todo o processo, ele vai germinar e vai acontecer. Como também a função, né, de preparar o solo, como eu tinha dito anteriormente, para a germinação destas sementes, quando esse fruto vier a cair no solo. Alguns exemplos de fruto, que é tomate, laranja, maracujá, melancia, e entre outros que vocês conhecem. Então, pessoal, a aula de hoje se encerra aqui. Eu espero que vocês tenham gostado.